pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Almoço Grátis, o 10º episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quebra de objeções, né? As objeções que as pessoas têm de aceitar aí a ideia da renda básica. E também temos uma convidada nova aqui, que é a Madu, que veio participar com a gente pela primeira vez. E aí, Lessa, Sani, Madu, como é que vocês estão? Primeiras meninas, fala, Sani. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem aí? Tô bem ansiosa para o capítulo de hoje. Estava com saudade de gravar podcast aqui. E vamos que vamos. Bem-vinda, Madu. Bom dia, pessoal. Obrigada. Eu vim aqui dar uma olhadinha como funciona tudo certinho, mas nos próximos episódios aí vou participar mais ativamente. É um prazer conhecer você. Prazer, Madu. E aí, Lessa? Que legal, temos mais uma companheira. Madu, seja muito bem-vinda. E fica à vontade para você fazer perguntas, porque eu tenho certeza que as suas dúvidas vão ser dúvidas de muitas outras pessoas. Eu acho muito importante o tema que a gente vai abordar hoje, falando sobre a questão das objeções. Eu tenho certeza que muita gente tem essas mesmas dúvidas que a gente costuma encontrar no dia a dia. Se essa mudança, essa transição de governo, né, da direita para esquerda, se vai ter alguma mudança no status atual da renda básica aqui no país? Sim, vai ter. E nós, da Rede Brasileira de Renda Básica, estamos analisando isso, né, cada um no seu ponto de vista, e tem algumas coisas controversas, porque nós lutamos para que a renda que saia do renda mínima e vá para o renda básica, para um futuro e para o renda digna. E o renda mínima, a diferença com renda básica é que ele tem uma série de condicionalidades, principalmente aquela que você só pode ter direito se você receber abaixo de uma determinada renda, né? Se você tem um mínimo, o que gera aquela série de consequências negativas que a gente já estudou, como a armadilha do desemprego, a armadilha da pobreza, a armadilha da solidão, né? Recentemente, a gente até escutou falar que tem famílias indo no CRAS, se separando lá no cadastro, porque se a pessoa estiver separada, cada um tem direito à Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil. E isso já aconteceu numa experiência na França também, na Espanha, onde quando as pessoas moravam junto, dava menos para cada um e separado dava mais. O que aconteceu? As pessoas passaram a até morar separadamente, gerando a armadilha da solidão. O governo Bolsonaro fez uma série de erros nesse processo, mas uma coisa que ele fez foi acabar com as condicionalidades. Ele tinha alguns outros motivos para isso. Por exemplo, o antigo Bolsa Família condicionava a estar com o cartão de vacinação em dia e presença na escola, né? O governo Bolsonaro era contra a vacinação e ele era contra também o ensino laico. Ele queria que aquela ideia de ensino nas casas dos pais porque ele coloca que na escola tradicional tem uma lavagem cerebral das crianças e que não passa para eles os conceitos religiosos, a questão de se a Terra veio do Big Bang, da evolução, ou se foi criacionista, se a Terra é plana, se a Terra não é plana, né? Entre essas coisas, né? Então, por conta desses motivos, ele tirou as condicionalidades. O que a gente entende como uma coisa positiva, não por esses motivos, né? Mas porque a gente entende que o objetivo é que seja universal, incondicional, individual e em dinheiro. Então, nós somos contra todas as condicionalidades. Eu já participei de palestras brilhantes sobre essa questão, até da própria questão da comprovação de frequência escolar, porque o que acontece é o seguinte: a maioria dos pais e mães, a grande maioria, quer que os filhos vão para a escola, né? Que tenham um futuro melhor. E
Quem não consegue dar condições, e até recebendo, né, um dinheiro do Bolsa Família, que já ajuda a sanear a situação mais grave, quem não consegue é porque está tendo dificuldade e ainda é punido. É cruel. Quem está na maior dificuldade, né, não consegue nem levar o filho para a escola, ainda é punido. Então, eu, quando escutei isso a primeira vez, eu fiquei chocado, porque na minha cabeça estava certo, né? Se eu não botar o filho na escola, tem que perder, tem que punir, né? Mas quando você olha por esse lado, tem um certo sentido, né? Então, respondendo à tua pergunta, vai ter mudança? Vai. Agora, vão voltar as condicionalidades, que é a questão da cobrança do cartão vacinação, da frequência escolar, né? Vai ter uma outra coisa que também estava sendo discutida, é porque o programa Bolsa Família antigo, ele fazia uma grande análise da composição familiar e ele conseguia distinguir famílias com mais crianças, com menos crianças, para conseguir fazer uma coisa mais ajustada. O governo Bolsonaro acabou com todos esses controles, porque ele tirou do CRAS, que era uma ferramenta que está ligado com as prefeituras, né? E buscou fazer direto do governo federal, que o pessoal chama como se fosse um Pix direto, sem ter essa visão da assistência social que entende da composição familiar. Então, estava gerando outra distorção, e uma família de uma pessoa sozinha ganhava R$ 600, e uma família com 5 filhos estava ganhando igual, os mesmos R$ 600. E aí a Rede Brasileira de Renda Básica participou de uma reunião com mercadantes e com a Tereza Campelo, e foi sugestão nossa essa ideia de ter um valor por criança, para todas as crianças. A nossa proposta era até 18 anos, reduziu até 6 anos, mas isso aí faz parte do processo, né? E o que a gente argumentou foi o seguinte, até é importante a gente trazer isso aqui. Existe 3 grupos de crianças, são as crianças assistidas pelo Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil, que de alguma forma já recebem um apoio, são os filhos de pobre. Tem os filhos de rico, que recebem um dinheiro do governo, que é através da dedução no imposto de renda. Ou seja, se um pai é rico, que paga um grande imposto de renda, ele tem uma dedução de dependente. Ora, se esse dinheiro é o imposto de renda devido ao Estado e ele deduz, é como se o Estado estivesse pagando pelaquela criança. Concorda com esse raciocínio? Só que o valor da dedução do imposto de renda de um rico, que paga muito imposto, é muito maior do que o próprio Bolsa Família. Ou seja, o filho do rico recebe uma bolsa família maior do que o filho do pobre. E, além disso, ainda tem um terceiro grupo, que é o do meio, que é o dos filhos da classe média, que não recebe o Bolsa Família e nem tem a dedução do imposto de renda, que ficam sem nenhum apoio nessa faixa aí. Então, a gente levou essa preocupação, que é uma coisa que a gente defende há muito tempo, é que tivesse uma distribuição de renda para todas as crianças, porque são os brasileiros que têm a maior dificuldade, porque não tem norma de renda própria. Até os idosos, normalmente, já têm alguma renda, uma aposentadoria, um BPC, ou seja lá o que for. Mas as crianças, como um todo, vai ter essa mudança com a proposta do presidente eleito, presidente Lula, de ter R$ 150 por criança, né? É uma novidade. A outra vão ser a volta das condicionalidades. Aí você falou aí do governo Bolsonaro, que ele tirou as condicionalidades, é isso? Aí estavam Auxílio Brasil recebendo 600, não é isso? Mas você acredita que o Auxílio Brasil e o Renda Básica, eles meio que se equiparam
vai ser assim a renda básica, dessa forma que a gente vai receber, por exemplo? O renda básica, a ideia é que ele seja universal, que seja para todo mundo. O Auxílio Brasil, como o Bolsa Família, ele é uma renda mínima. Ele só está restrito a quem tem mais necessidade. Então, a gente não pode falar que são coisas semelhantes, não. Inclusive, nós temos já alguns posts que a gente fala que renda básica faz bem e renda mínima faz mal. A língua portuguesa, as pessoas gostam, tem uma necessidade de variar termos. E eu já vi muita gente falando renda mínima, daqui a pouco, no mesmo tempo, fala renda básica, como se fossem sinônimos, palavras iguais. E não são opostos, mas são etapas. Eu entendo que a renda mínima é necessária, sim, para os mais necessitados, mas a renda básica é um processo muito melhor, porque ele dá dignidade a todo o processo, expande esse direito a toda a população, e com isso não tem aquelas consequências negativas que nós já temos posts e fala lá do alerta, né, dos vários problemas, uma série de dificuldades que a renda mínima gera, e uma das principais é a própria dificuldade de implantação do projeto, porque quando fica restrito a uma parcela dos mais necessitados, a gente deixa de ser aceito pela sociedade como um todo, e eu entendo plenamente que é uma necessidade da sociedade a implantação da renda básica e no futuro da renda digna, principalmente por causa da quarta revolução industrial, que é a substituição do trabalho humano por robôs e inteligência artificial, e dentro aí de um prazo de 25, talvez mais, 30, 40 anos, a gente vai ter um colapso no mercado de consumo e na sociedade como um todo. Então, se a gente não começar agora num valor pequeno e for crescendo, a gente não vai ter uma transição suave para esse novo momento. E a falta dessa visão, do entendimento dos nossos políticos, está gerando até esse confronto e essa radicalização da direita, porque as pessoas estão sentindo essa pressão de falta de empregos, as pessoas estão com medo, porque estão vendo, porque está tendo uma radicalização, e quando você tem falta de oportunidades, você começa a privilegiar, proteger os seus, os parecidos com você, da sua família, do teu grupo étnico, e com isso gera essa tensão social. Até seguindo um pouquinho outra linha aí, que, na verdade, então, atualmente, a gente continua sem alcançar, né, os pilares aí da renda básica. Pelo que eu entendi, a renda mínima é um caminho, a gente precisa passar por ela para chegar lá, mas uma dúvida que todo mundo tem e que eu vou voltar a perguntar aqui, já perguntei, mas para você explicar de novo. Apesar de você ter acabado de falar que, na verdade, o rico já recebe uma renda através da dedução de imposto de renda, é difícil de entrar na cabeça das pessoas porque dá renda para o rico também, se o rico não precisa e os pobres precisam muito mais, e ainda tem pobre aí com a renda mínima de hoje em dia, não é o suficiente para resolver o problema dele, e tem um monte de rico recebendo. Como é que a gente consegue explicar isso? Vamos lá. Primeiro, você falou que a renda mínima é um passo para a renda básica. Na realidade, eu entendo que os dois devem conviver em paralelo durante um tempo. Tá? Então, não é uma transição assim direta, mas beleza, isso é um detalhe. Uma questão é o seguinte, a distribuição de renda ela tem duas influências, duas áreas de atuação, dois pontos de contato, vamos chamar assim. A assistência social ela é muito eficiente para isso, e a questão do impacto econômico que isso gera. Tem um pesquisador de Brasília, da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, que fez um trabalho informando uma conta que para cada R$1 investido no Bolsa Família tem um impacto de 1,77 no PIB. A gente também viu isso plenamente na questão do auxílio emergencial de junho de 2020,
Quando o governo botou aqueles primeiros R$ 600, o estado do Pará foi a época que gerou maior arrecadação de impostos. Em Maricá, quanto a média do Brasil teve uma queda de 20% na arrecadação do ICMS, lá teve um acréscimo de arrecadação de 15%. Então, a gente percebe, né, que tendo uma injeção de dinheiro na economia, através da distribuição de renda, grande parte disso vai para o consumo e isso gera mais imposto. Então, a gente tem essas duas visões, assistência social e impacto econômico. Por isso que eu falo que a gente tem que manter os dois. O renda mínima ele tem essa função principal de assistência social, legal. Só que a questão do impacto econômico, essa visão do renda básica, de ser universal, sendo um direito de todo mundo, o objetivo é ativar a economia. Então, a gente fazer o fluxo de capital gerar mais. E quando a gente pensa, quantos são ricos no Brasil? Não sei se vocês lembram recentemente, nas pesquisas eleitorais, quantos por cento ganhavam em torno de um salário mínimo, quantos por cento de 2 a 5, de 5 a 10. O percentual de pessoas ricas no Brasil, de 5 a 10, eu não lembro direito de cabeça, mas em torno de 10%. Se você for ver acima de 10 salários mínimos, nós estamos falando aí de uma quantidade muito pequena de pessoas. E quando você pega... tem outras pesquisas, por exemplo, aqui na cidade onde eu vivo, 80% das pessoas ganham até 3 salários mínimos. Então, quando você pega o que sobra para dividir aí, é tudo muito pouquinho. Quando você pega e exclui os ricos, que a gente pode dizer que é 5%, 2% da população, você pega e gera uma série de consequências negativas para o processo. Quais? Por exemplo, quando você fala que não é para todo mundo, você tem que fazer uma análise de quem tem direito e quem não tem. E aí você tem que exigir uma comprovação de pobreza. A pessoa tem que se expor para fazer um concurso quem tem mais dificuldade financeira na vida. E isso gera uma situação muito constrangedora para o indivíduo. Então, o processo de inclusão ele é falho, o processo de exclusão também é falho, porque aí tem pessoas que não teriam direito e estão recebendo, tem pessoas que não deveriam receber e estão recebendo. E o custo de administração disso tudo é muito maior do que você pegar e dar para 2%. Então, o motivo que o rico tem que receber é porque isso tem que ser encarado como um direito das pessoas. Isso que é fundamental. Quando você entende que o motivo disso, e até tem uma fundamentação filosófica, é a compensação da perda da herança natural. Nenhum brasileiro pode caçar ou plantar na terra onde ele quiser, porque ou tem um proprietário ou é do Estado. Então, antes do estabelecimento da propriedade privada, todos os seres humanos que nasceram no planeta Terra tinham direito a coletar as coisas. E no momento que não tem mais, a sociedade organizada tem que pagar uma indenização a cada um. Então, quando a gente fala em todos receberem, a gente faz com que o processo ele fique mais fácil de ser aplicado, porque a gente não vai ter uma rejeição, principalmente dos formadores de opinião, e isso ele vai ter um impacto econômico, que vai fazer com que toda a economia mexa. Então, é importante a gente entender que isso vai ser mais fácil de implantar e não vai gerar essa vergonha, gerar essa vergonha das pessoas entenderem que a distribuição de renda é um direito de cada um e não uma esmola. Então, isso é uma coisa que vai fazer toda a diferença no processo. Entendemos. E a gente vê que é muitos benefícios
para a população inteira, né? Então, eu acho que a gente já comentou isso, mas tem como passar aí rapidão. Por que as pessoas têm tanta rejeição a uma renda básica? Falando sobre as rejeições e as quebras de objeção, que eu acho que é uma coisa que a gente deve tratar bem nesse podcast, a gente pode elencar algumas, né? É a questão do preguiçoso. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo no evento que eu participei, e falou: legal isso, mas e aquela pessoa que não quer fazer nada, que não quer trabalhar? Então, isso é uma objeção. A outra objeção: mas se a pessoa ganhar, quanto mais pessoas tiver na família, quanto mais crianças tiver na família, vai querer fazer um monte de filho. Então, isso é uma outra objeção. Uma outra objeção é falar: o cara vai pegar esse dinheiro para comprar cachaça, para comprar drogas, né? Isso é outra objeção. Vamos destrinchar e falar de uma a uma. Primeiro, falando sobre essa questão da pessoa não querer mais trabalhar, que eu acho que é uma das mais importantes. Foi feito um experimento de renda básica na Namíbia, financiada por algumas igrejas luteranas. Foi distribuído durante uns anos, eu chamo de experiência, porque existem vários processos de distribuição de renda no mundo, que vocês podem encontrar dentro do site da Rede Brasileira de Renda Básica, que é o rendabasica.com.br. Tem um ícone lá em cima, Experiências pelo Mundo, que vai te mostrar 2 mapas. Um mapa com mais de 50 experiências pelo mundo. Tem algumas que são balãozinhos vermelhos e azuis. Os azuis são de experiências frias, que nem essa da Namíbia, que teve início e fim, e os professores que fazem esse estudo geraram relatórios. E tem as balãozinhos vermelhos, que são experiências que estão ocorrendo hoje, quentes. E algumas delas são até políticas públicas que não têm perspectiva de parar, que já são processos que já começaram e que vão ser para sempre. Como é o caso do Alasca, que para mim é o melhor caso que tem, que gera o Fundo Permanente do Alasca, mas depois a gente fala disso no post no podcast dos cases. Mas voltando aqui a questão das pessoas quererem parar de trabalhar, nesse case da Namíbia, a pesquisa mostrou que é só uma parcela da população que recebia, né, quem morava, quem chegou depois não estava incluso dentro desse processo, e aumentou em 19% a remuneração de quem tinha salário, era contratado, e os autônomos chegou a aumentar em 4 vezes a remuneração pelo fato de ter mais dinheiro circulando. E o coordenador desse projeto foi o bispo Joseph Gameta, e nesse curto videozinho que você vai ver lá no site da Rede Brasileira de Renda Básica, tem o case da Namíbia, ele fala com essas palavras: simplesmente não é verdade que as pessoas não vão mais querer trabalhar. Então, tem essa experiência, né? E tem várias outras pelo mundo. Por exemplo, teve uma experiência também recente, essa está em curso no Quênia. Um conjunto de empresas fizeram uma doação de $30 milhões. O Facebook entrou com $25 milhões, o Google entrou com 2,5 milhões, e outras empresas do Silício completaram e fecharam a conta lá de 30 milhões. Tem uma instituição sem fins lucrativos chamada Giving Direct, que está fazendo essa distribuição de $22 por pessoa. Esse processo foi estabelecido durante 12 anos, já passaram os 4 para 5 anos, e estão tendo relatos maravilhosos. Inclusive, também tem uma entrevista do senador Eduardo Suplicy, lá no site da Rede Brasileira, e ele entrevista um rapaz, e ele fala que, à medida que as pessoas passaram a receber esse dinheiro, deu condições de comprar equipamento de pesca para gerar uma renda no lago perto da casa dele. Falou que pessoas que, às vezes, tinham dificuldade até para ter uma alimentação mais robusta, né, que já tinham base, mas conseguiram comprar mais comida para ter mais energia para trabalhar mais. Então, existe
pessoas que a gente chama de preguiçosos, né, que podem querer se acomodar e não produzir mais. Mas existem mais pessoas, muito mais pessoas, esforçadas, que com esse investimento de capital no indivíduo, eles vão poder fazer um curso, comprar uma ferramenta e ter mais condições de trabalhar. Então, eu gosto de perguntar para as pessoas, se você receber uma renda básica, que seja aí 200, 300, 400, 500 reais, básica, vocês vão parar de trabalhar? Eu não vou. Porque eu quero mais que isso da minha vida. Quero poder viver de forma melhor. Então, acho que é muito legal essa pergunta que a gente faz. Eu nunca vi ninguém que responder que vai parar de trabalhar. Mas, assim, essa população que tem essa cabeça, eu acho que já é um pouco mais instruída. Para as pessoas mais humildes, eu não sei se elas têm esse pensamento de eu vou investir, ou eu vou investir na educação, quando o que ela quer ali é a fome, né? Matar a fome, enfim. Não sei se deu para entender. Eu entendi, e quem vai responder essa pergunta é um filósofo chamado Maslow. Você já estou falando da pirâmide de Maslow? Sim, as necessidades básicas. Exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem na base da pirâmide as necessidades mais básicas, que é a de alimentação, de você ter um abrigo para se refugiar do frio, da chuva ou de um animal. Essas pessoas que estão lutando para ter o que comer, o cara só pensa nisso. E se ele conseguir o mínimo que ele vai comer, ele vai ter uma paz de espírito. A gente que tem acesso à educação, a alguma cultura, vê neles que o horizonte dele só quer aquilo na vida. Só que o que acontece é o seguinte, no momento que ele tiver aquilo, da humanidade que vai gerar novos desejos. Então, depois que ele já tiver saciado esse básico, ele vai ter necessidade de outras coisas que hoje ele não tem necessidade, como ter um lazer, participar, ver um filme, ter acesso ao teatro, a cultura, a própria educação. Então, essa nossa preocupação que a gente fica olhando é uma coisa do ser humano. Realmente, o que nesse momento da vida, ele só pensa nisso, mas o cara com fome, ele não consegue nem pensar em outras coisas. Ele só quer saber de conseguir resolver aquilo. Agora, chega a ser uma coisa, não sei se a palavra é essa, soberba, da gente se achar melhor do que os outros, porque cada um vai também evoluir. A gente não pode tratar as pessoas como criança, como se eles não tivessem capacidade de gerenciar a própria vida. Então, a gente tem que acreditar que, dando condições, as pessoas vão evoluir. Vai ter uma parcela da população que não vai querer fazer nada. Sim, pode ser que aconteça isso. Só que essa parcela da população vai ser a minoria. E aí, por isso que eu falo o seguinte, boa sorte aos preguiçosos. A gente não pode deixar de implantar esse projeto e dar o recurso para os esforçados que vão evoluir com esse investimento. E eu até entendo o seguinte, pode ter algum problema na primeira geração, né, de pessoas que conseguiram atingir o mínimo do mínimo e ficaram satisfeitas. Mas dentro de 1, 2, 3 gerações, as pessoas que vão vir vão querer mais. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mas, entendendo que isso é uma coisa que é daquela questão das objeções, voltamos a isso, por isso que eu proponho uma condicionalidade. Isso foi o título do meu case, do meu paper, que eu levei para a Coreia do Sul, no 16º Congresso Internacional da BIAN, Basic Income Earth Network, era um caminho para a incondicionalidade. Eu entendo que a incondicionalidade, a universalidade, é o ideal. Mas, até para conseguir implantar, e eu entendo que a gente está num momento de transição,
a ideia é ter uma condicionalidade com contrato de trabalho e sem contrato de trabalho. De tal forma que, se a gente tiver postos de trabalho e não tenham pessoas que queiram trabalhar, a gente possa aumentar a distribuição de renda para quem tem contrato de trabalho, e aí, com isso, ganharia mais quem tem contrato de trabalho do que quem não tem contrato de trabalho. Se a gente tiver muita gente desempregada, né, muitas pessoas e falta de oportunidade de trabalho, você aumenta quem não tem contrato de trabalho. Então, dentro dessa ideia de ser universal, todo mundo tendo direito a uma renda básica, no caminho da renda digna, a gente tem uma ferramenta que a gente possa ajustar e evitar uma falta de mão de obra no mercado de trabalho. Porque se a gente pegar e aumentar quem tem contrato de trabalho, isso vai estimular as pessoas a procurarem um emprego, né? É uma ideia que eu não escutei ninguém falar, eu imagino que seja uma ideia original, que é polêmica, né? A Paulinha, particularmente, sempre que eu falo isso, não gosta muito, né? Porque a gente está lutando aqui pelo incondicional, universal, individual, mas eu entendo que, nesse momento de transformação, né, de transição, a gente possa ter isso, que isso também vai facilitar a implantação, né? Porque já ajuda na quebra de objeção a gente ter essa ideia, além de não tratar as pessoas como criança, a gente entender que teríamos essa ferramenta temporária. Você falou aí que a gente não deve subestimar as pessoas mais humildes, enfim. Mas aí a gente tem uma raiz de educação econômica muito ruim, vamos dizer assim, muito falha, né? Porque nas escolas a gente não tem, nas escolas públicas, né? Não temos educação financeira, por exemplo, que eu acredito que seria o básico para ter. Você acredita que tendo, a gente estimulando aí o povo, a população, estimulando uma educação econômica a partir do ensino fundamental, ensino médio, vão crescer, vai ter essa evolução, as pessoas vão ficar mais conscientes de como a renda básica pode ajudar a população em geral. Você me deu um gancho para uma outra questão que eu quero muito falar, que normalmente os políticos estão procurando uma solução imediata, que resolva tudo agora, hoje. E aí chegou-se a falar, na época da pandemia, no início da pandemia, em R$ 1.000 por pessoa, né? E uma das coisas que mais motiva e que mais gera necessidade da implantação da renda básica e futuramente uma renda digna é a quarta revolução industrial, que está tirando os empregos. Só que essa quarta revolução industrial ela está sendo implantada gradativamente. Os robôs estão tirando os empregos aos poucos, né? Até está crescendo isso exponencialmente, mas hoje em dia, hoje, ainda tem uma grande necessidade de mão de obra e de empregos. Então, quando eu estou falando da gente implantar, e tem que começar agora, eu estou falando de um valor menor do que de R$ 1.000 por pessoa, estou falando de R$ 100 por pessoa, e que a gente vai crescendo até chegar, daqui a 45 anos, em 2 salários mínimos por pessoa, que aí seria a renda digna. Então, quando a gente pega e dilata esse prazo, quando a gente fala em 45 anos, nós estamos falando aí de 2 gerações. Então, essa questão dessa educação, pontuando também uma questão que você colocou, se seria legal ter uma educação financeira no ensino médio, eu concordo plenamente, isso é muito legal, mas a própria vida vai ensinar as pessoas. Então, se você tem um pensamento imediato, vamos pegar uma varinha de condão e implantar a renda básica para todo mundo agora, imediato, o Brasil não está nem preparado financeiramente para isso. Porque a proposta, se a gente implantar com R$ 100 por pessoa, nós estamos falando aí de 120 bilhões de reais, e é possível, a gente está vendo aí na transição brotando 170 bilhões, né, em grande parte para isso. E se a gente for crescendo lentamente até chegar nesse valor,
para que o próprio Estado brasileiro consiga ir admitindo essa despesa paulatinamente no orçamento da União, né? Para não ser... Se a gente falar em 2 salários mínimos por pessoa hoje, está maluco, é impossível. É verdade, é impossível hoje. Mas se a gente for crescendo 1% ao ano da arrecadação e agregando na distribuição de renda, chegar daqui a 45 anos, é possível sim. Eu já até apresentei num congresso de Lisboa que esse dinheiro sendo inserido no mercado de consumo vai aumentar a arrecadação e, pelos meus cálculos, com os parâmetros pré-definidos, né, que é só uma simulação, dentro disso, a gente, em 37 anos, ia dobrar a arrecadação antes de chegar nos 50% de distribuição de renda. Mas isso é um outro papo para a gente falar. Mas, respondendo a sua pergunta, é uma coisa gradativa. Então, vai dar tempo das pessoas aprenderem. Porque, como a Paulinha falou, com R$100, ninguém vai parar de trabalhar. Né? Com R$200, quando chegar a 2.400, uma renda digna, sim. As pessoas vão ter o direito de não trabalhar. Só que daqui a 45 anos, a 4ª Revolução Industrial já vai estar em outro patamar. Então, a gente está plantando agora uma semente, né? Na verdade, esse projeto já tem mais de 500 anos. Né? O negócio já está extremamente amadurecido, sendo que a sociedade está percebendo recentemente, nos últimos 10 anos para cá, 4 anos para cá, mais ainda a necessidade de implantar. Agora, na época da pandemia, saiu uma manchete na Folha de São Paulo, a distribuição de renda de uma proposta folclórica passou a ser uma necessidade. Então, nós temos aqui um guerreiro, que é o senador Eduardo Suplicy, que está há 30, 40 anos lutando quase que sozinho aqui no Brasil, e é importante ressaltar que ele é o presidente de honra da rede mundial de pesquisadores e professores entusiastas que falam desse assunto. Ele é o presidente de honra da Rede Brasileira de Renda Básica e o presidente de honra da Frente Parlamentar, que conta com 220 deputados e senadores, que estuda a implantação definitiva aqui no Brasil. Isso não é uma coisa que começou ontem. Mas agora que a sociedade está começando a se flexibilizar e aceitar essa ideia. Só que, como eu falei, as pessoas, os políticos querem uma coisa imediata. Não. Isso tem que ser implantado gradativamente para que não tenha um desarranjo no mercado de trabalho e que também as pessoas ganhem essa consciência financeira e que possam aprender com a própria experiência de ter uma renda. Né? Isso acontece com uma criança. Se você vai dar uma mesada para um filho, né? O filho não sabe, faz besteira nos primeiros meses, nos primeiros anos, e depois ele aprende. Isso vai acontecer com a população, e principalmente se a gente imaginar num período mais alongado. E o que você falou realmente da necessidade, a pessoa está com fome, ela só pensa agora em comer, quando a fome estiver sanada, ela vai pensar no próximo passo, né? Ela vai ter que parar para pensar, e aí vai aprender, mesmo que erre no primeiro, segundo mês, vai acertar em breve. Muito interessante. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais o tema desse lance que você falou de cada R$1 distribuído, gera não sei quanto no PIB, e que isso, então, na verdade, vai acabar aquecendo a economia, não vai fazer buraco, na verdade, vai trazer mais dinheiro. Mas eu queria entender um pouco melhor, na prática, como funcionaria esse equilíbrio, distribui mais, distribui menos, como é que funciona isso? Primeira coisa, a gente não está falando em imprimir papel moeda para fazer distribuição de renda. Ponto. Isso aí é fundamental, porque também me perguntam, mas isso não vai gerar inflação? A gente está falando de pegar parte dos impostos arrecadados pelo Estado e o Estado devolve isso em serviços. A gente está propondo uma parcela devolver em dinheiro, direto na mão do cidadão, para que ele possa fazer o que ele quiser com aquela renda. A gente tem outros estudos que mostram que, principalmente a população que tem mais baixa renda,
e como eu já comentei aqui, 80% da população brasileira ganha abaixo de 3 salários mínimos, vai pegar e injetar isso no mercado de consumo. Esses 2, 3% de ricos que não precisam desse dinheiro pode pegar e guardar. Mas a gente tem que entender que isso é um direito deles, eles fazem o que ele quiser. Não vale a pena a gente contaminar todo o processo por causa de 3% da população. Então, esse dinheiro, e a gente sabe que quando você compra um pão, você está gerando impostos. Então, aumenta a arrecadação do governo, aumenta a capacidade do mercado de consumo e estimula os empresários a investir em abrir outra padaria, em abrir uma indústria de roupas, uma indústria de televisão. Então, quanto mais a gente tiver o dinheiro circulando, é bom para a economia. O problema é quando você pega e concentra essa renda na mão de poucos bilionários. E é isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente está vendo um aumento da diferença e o mundo está cada vez mais rico, os bilionários cada vez mais bilionários e a população cada vez com mais dificuldade de consumo. Então, quando a gente fala de pegar e fazer com que esse dinheiro ele circule na economia, além da população ter acesso a bens de consumo e serviços, e dentro desses serviços nós estamos falando aí de saúde, educação, lazer, turismo, e aí que é fantástica essa ideia, que eu falo numa analogia, como se você fosse fazer uma irrigação na plantação. Esse dinheiro ele vai fazer com que cada indivíduo brote e floresça, mas também para o rico vai ser bom, porque ele vai ter um mercado de consumo mais pujante e ele, dono de uma rede de supermercado, ele, dono de ações de indústrias, vai ter mais consumo. Ele, dono... eu acho até importante a gente ter consciência de um consumo ecologicamente responsável. A gente deve até privilegiar a área de serviços, né, na área de educação, saúde, turismo, lazer, restaurante e etc., para que toda a população tenha acesso a uma melhor qualidade de vida. Mas, então, esse processo, a gente não está falando da assistência social, a gente está falando do impacto na economia. E o impacto na economia ele vai fazer com que toda a população melhore sua capacidade de consumo, fazendo bem para todo mundo e fazendo bem também para o rico, que vai ter um mercado de consumo mais abrangente. Teve uma frase que eu falei há pouco tempo que eu queria muito repetir. A gente vai ter a opção de escolher se a gente quer uma sociedade pobre, com um mercado de consumo subdesenvolvido, ou se a gente quer uma sociedade rica, com um mercado de consumo exuberante. É isso que a gente está falando aqui. Quando a gente fala em dar só para os pobres, para os mais necessitados, nós estamos propondo um paliativo só para resolver essa questão social. Quando a gente usa a distribuição de renda, olhando ela pelo fator econômico, a gente está falando em transformar toda a sociedade, tanto para o pobre, para a classe média e para o rico. Então, é isso que é importante a gente ter consciência. Respondendo à pergunta da Paulinha, por que a gente tem que dar para o rico? Porque se a gente der para todo mundo, nós vamos ter uma opção de ter uma sociedade rica e que vai ter um mercado de consumo exuberante. Se a gente pensar em dar só para o pobre, vai ficar restrito a uma renda mínima e isso não vai transformar o todo. A gente vai ter uma sociedade pobre, com mercado de consumo subdesenvolvido. Esse é o principal motivo que a gente tem que dar para todo mundo, independente de ser pobre, classe média ou rico. Então, eu quero que você fale só mais um pouquinho quais as consequências negativas, a gente tem que tentar olhar todos os lados da coisa, de se injetar um monte de dinheiro no mercado. Aí eu sei que não vai começar com muito dinheiro, mas vamos ver que a gente bote R$50
na mão de todo mundo da população. Isso não pode trazer alguma coisa de ruim? Muito dinheiro injetado no mercado de uma vez só? Olha só, eu acho que o que está se falando de R$600, R$1.000 é muito. Ainda tem um outro problema, que é você ter um salário mínimo de 1.200 e você tem uma mãe solo ganhando 1.200. Então, as pessoas que não têm direito, principalmente quem está ali na borda, entre quem trabalha ganhando 1.200 e quem não trabalha ganhando 1.200, a gente vai ter aí uma distorção, um problema. Agora, quando você fala de dar R$50 por pessoa, aí não. Aí é a solução. Esse é o caminho que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que a gente tem que manter a renda mínima para os mais necessitados, sim. Mas estão querendo já dar uma solução geral, chegar a 600, chegar a 1.000, eu acho que aí está sendo um exagero que a gente vai gerar esses problemas. Então, a ideia é manter a renda mínima do patamar que está e vamos criar um outro projeto, que é o Renda Básica, começando com R$50 para cada um. Aí, nós não estamos pegando e botando tanto dinheiro assim. Nós estamos falando aí de em torno de 4%, 5% da arrecadação do governo. Não é uma coisa que vai desequilibrar a economia. Tanto no mercado de trabalho, porque R$50, R$100, ninguém vai deixar de trabalhar por conta disso. Agora, se você der 1.200, aí bota em risco, sim. Né? Eu acho precipitado. Eu entendo que a vontade de se resolver tudo agora, mas eu acho mais importante a gente criar um mercado de consumo positivo e que a gente possa, como a gente até já falou também, usar esse caminho entre os R$50 e os 2 salários mínimos como uma ferramenta de aceleração de economia em casos de queda de demanda, que você possa, tendo um pipeline, né, que é um duto para toda a população cadastrada, e aí você vai e injeta dinheiro para todo mundo. Então, é uma coisa bastante justa, bastante democrática. Né? Todo mundo, a gente precisa, a gente pega, aumenta um pouquinho, e aí, com isso, você ter essa ferramenta econômica, que a gente possa controlar a economia, porque hoje em dia a economia só tem o freio, que é o Banco Central que vai e aumenta os juros, mas quando a gente tem recessões, tem alguns que falam o governo pega, investe, faz mais obras, né? Só que isso é muito lento o resultado. Então, quando a gente tiver todo mundo cadastrado, teve queda de demanda, você acelera, você vai ter mais previsibilidade na economia, e aí, com isso, você tendo um ambiente mais favorável. E aí sim é o caminho para que a gente tenha um melhor crescimento da sociedade. E voltando só um pouquinho aí sobre as quebras de objeção, a renda sendo distribuída aí de acordo com a quantidade de filhos, as pessoas não vão querer ter um monte de filho aí para receber mais dinheiro? Essa é uma quebra de objeção que está mais fácil. Nós temos aí pesquisas do IBGE e do ENAD também, que foram feitas por mais de 10 anos com Bolsa Família, e foi demonstrado que a queda do índice de filhos por pessoa foi maior nas pessoas que receberam Bolsa Família dos que não receberam. Eu vou disponibilizar um link para mostrar isso. E teve uma outra reportagem que também saiu no jornal o Globo, do IBGE, que mostra que teve uma queda grande na quantidade de filhos também relacionado à distribuição de renda. Então, já temos dados que comprovam isso. Então, não é uma questão de achismo, fora, né, as pessoas... R$150 que o próximo governo vai dar por criança. Quem tem um filho sabe que uma criança custa muito mais do que R$150. E a gente pode imaginar, mas no interior vai ter gente que pensa errado. Isso também já está descartado. Nós já temos pesquisas que comprovam o contrário.
Falou, pessoal. Obrigada aí por mais esse episódio. Foi maravilhoso estar aqui com vocês e debater. Um beijo para todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, E tchau, até um o final de ano aí incrível para vocês, tá? É verdade, estamos nas bordas do Natal e espero que no ano que vem a renda básica evolua muito no Brasil e no mundo. Isso aí. O desejo de ano novo é que a gente tenha uma renda básica implantada para todo mundo do Brasil e do mundo. Amém. Então é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, um abraço.